Olá, boa noite, que bom ter você aqui comigo mais uma vez. É maravilhoso saber que tenho a sua companhia. E agora, se preparando para dormir, nós vamos meditar um pouquinho na palavra com o nosso devocional forte para mulheres poderosas e apaixonadas. Apaixonadas pelo Deus vivo, cheias do poder do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus, né? E o tema de hoje é o Deus da justiça. Mas antes de adentrarmos ao tema, eu quero fazer aquele pedido para você. Se inscrever, compartilhar, comentar, né? Curtir, né? É as coisinhas que a gente gosta que sejam feitas, fazem o canal crescer. Então, fazendo isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo importante e vai estar enviando para mais pessoas. Então, você nos ajuda a fortalecer este canal. Amém? Vamos ao tema? Diz assim, ó. O primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Provérbio 18, 17. Sempre que houver mais de uma pessoa em uma sala, em uma conversa ou em uma mídia social, há potencial para conflito. Com demasiada frequência, as pessoas em ambos os lados da discussão batem o pé e se recusam a ouvir, porque acreditam que elas é que estão certas. Quando estavam sob a escravidão egípcia, os filhos de Israel viam conflitos sendo resolvidos na base de violência e da intimidação. Em sua nova fase de liberdade, eles precisavam de um modelo saudável de resolução de conflitos. Olha só, né? E realmente, quando eles estavam escravos, eram apanhando, né? Eram açoites. E a gente vê Moisés, ele estava tão habituado a ver os soldados de Faraó matando, batendo e tal, que quando ele viu um dos soldados batendo em um judeu, ele foi lá e matou o soldado, porque ele já estava habituado com aquilo. Ele era um soldado. Moisés foi treinado para a guerra, então era normal, né? Oh, eles haviam trocado a vida de escravidão na terra do Egito por uma vida sob a nuvem e a proteção da presença de Deus. Isso significa passar do domínio dos ídolos de pedra e das imagens cegas para um Deus vivo, que é santo e justo, amoroso e temível. Esse Deus de fogo e amor não se parecia em nada com os deuses egípcios, que eram apaziguados com ofertas. O Santo de Israel devia ser servido em espírito e em verdade, e a própria razão para o governo divino era a justiça. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Salmos 9, 7. Quando somos tratadas injustamente, podemos confiar que no final a justiça será feita. Entremeado profundamente dentro de cada uma de nós, há um anseio desesperado por justiça. Mas, se formos honestas, nós julgamos mal. Com muitas pessoas e circunstâncias, eu já tive a certeza de que estava certa, até ouvir o outro lado da história. Falando aqui sobre ter esse anseio desesperado por justiça, eu lembrei de um fato que ocorreu conosco. A grande maioria sabe que a minha filha teve um acidente, né, na mão, que cortou o pulso,
foi por conta de um ladrão que foi lá no nosso estabelecimento roubar nossa bicicleta e ela saiu correndo para abrir a porta, então bateu a mão com força e cortou assim o pulso dela. O vidro cortou, né? A porta era de vidro, então quando ela bateu com força para abrir, ela apoiou assim na parte da porta, então cortou. E aí eu fiquei com muita raiva do ladrão. Com o passar dos dias, que a minha filha perdeu o movimento da mão, ela ficou com a mão assim, não conseguia abrir a mão, com o passar dos dias foi me dando muita ira. Eu fiquei muito irada e eu senti raiva daquele ladrão. Falei, foi por culpa daquele ladrão. Mas na verdade foi uma série de culpas. A primeira culpa foi por nós não termos guardado a bicicleta no lugar certo, né, que era colocar dentro do portão, para dentro do portão. Nós deixamos em frente ao estabelecimento e não trancamos, então foi facilitar para o ladrão. Mas eu fiquei com raiva desse ladrão e eu orei, eu falei, Deus, faz justiça, sabe? Faz justiça. E passou-se um tempo, esse mesmo ladrão foi roubar em outro estabelecimento e o homem, o dono, né, saiu correndo atrás dele, pegou ele, derrubou ele no chão, gente. Depois eu fiquei com dó, meu coração doeu, mas eu o vi sendo capturado. Então o camarada lá, que era o dono, pegou ele, jogou ele no chão, deu uma surra nele, amarrou ele e esperou a polícia chegar. E a polícia levou, né? A gente sabe que para assaltar logo de imediato, né? Mas Deus mostrando, né? Olha, você pediu justiça, eu estou aqui apaziguando o seu desejo. Mas doeu, eu fiquei com meu coração, eu fiquei desesperada, me tremendo toda. Mas foi tão interessante porque nesse dia, nesse exato dia, a minha filha estava voltando do hospital, tinha ido fazer os exames pré-operatórios, 40 dias depois do acidente, e ela reconheceu ele. Quando ela estava passando de Uber, que a polícia estava botando ele no carro, na viatura, a minha filha reconheceu que era ele. Então, assim, Deus, ele faz justiça. Por quê? Ele mexeu com algo que foi dizimado, né? Mexeu com servos do Senhor, não teve temor, coitado, né? Então, eu falando isso aqui para vocês, porque realmente todos nós temos isso, esse anseio desesperado por justiça. Quando você sabe de coisas ruins com alguém, você já quer, ai, por que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e às vezes a gente deseja até coisa ruim, né? E depois eu fiquei assim, meu coração triste, eu tive que orar, pedir perdão a Deus, fiquei pelas perturbações que surgiu na minha mente, e teve momentos que quase me faltou a fé, achando que a minha filha nunca mais ia ter o movimento da mão, e depois Deus usou uma pessoa para falar comigo acerca de liberar perdão para esse ladrão. Gente, foi incrível. Uma pessoa, um homem, um senhor, sabendo da nossa situação, sabendo do acidente, né? Ele falou comigo. Ele não sabia grandes detalhes, né? Não sabia que eu estava guardando mágoa desse rapaz, mas ele mandou uma mensagem para mim falando, olha, você precisa orar, liberar perdão para ele e tal. E justamente, olha para vocês ver tanto que as coisas, tudo que Deus faz é incrível. Eu estava finalizando a leitura do livro de Jó, que fala que Jó obteve a vitória dele quando ele orou pelos seus amigos que
falaram mal dele e tal, né? Então, quando eu orei, foi quando eu orei por esse rapaz, liberando perdão, foi onde se resolveu todas as questões para poder acontecer a cirurgia da minha filha. Então, tivemos problemas para fazer a cirurgia, por isso que demorou 40 dias, então ela quase perdeu a mão. Mas Deus fez uma coisa tremenda, né? E é isso. Mas é isso, nós temos um anseio por justiça e às vezes justiça própria. Mas Deus, ele faz, ele sabe o momento certo. Deus é justo. Deus é justo, né? Vamos voltar aqui? Olha só. Com muitas pessoas e circunstâncias, eu já tive a certeza de que estava certa até ouvir o outro lado da história. Esse é exatamente o motivo da advertência de Paulo em 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Entendeu? Então, Deus é o que julga. Não queira julgar, não queira se vingar, deixe que Deus faz. Em toda a minha vida, todas as coisas que acontecem, eu falo, Senhor, seja o meu advogado, seja o juiz, faça o que tem que ser feito, haja com justiça. E Ele vai agir. Muitas vezes a justiça que Ele vai agir, às vezes é até conosco mesmo, né? Então, às vezes a gente quer justiça só para o outro, mas e se quem estiver precisando de justiça seja nós, né? Então, Deus faz. Nós podemos buscar a sabedoria do Senhor em nossos conflitos e ficar aliviadas que, em última instância, cabe a Ele julgar. Foi o que eu fiz, né? Eu estava em conflito, eu estava com raiva do ladrão e tal, mas eu orei, pedi socorro e Deus agiu do jeito dele, né? Então, cabe ao Senhor julgar e salvar. Andando debaixo da liderança dele, podemos responder em retidão e em misericórdia, sem ter a responsabilidade de aplicar castigo, vingar ou impor o cumprimento da lei. Podemos orar a Deus e vê-lo agir e aconselhar. Afinal, ele é um conselheiro que está sempre conosco. Às vezes, é só conselho, mas às vezes precisa de punição. Então, Deus sabe como fazer. Então, fique tranquila, fique tranquila, fique tranquilo, né? Nós estamos falando com mulheres, esse devocional é para mulheres, mas eu sei que tem homens que assistem. Então, vamos ficar tranquilos acerca daquilo que Deus faz. Se você entregou a sua causa, o seu conflito nas mãos dele, fique tranquilo que vai acontecer do jeito que ele quer. Tá? Podemos orar a Deus e vê-lo agir e aconselhar. Afinal, ele é um conselheiro que está sempre conosco. Eu acho que eu já li isso, né, gente? Mas enfim. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso. Então, vá dormir tranquilo, vá dormir tranquila. Amém? Oremos. Pai, obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que julga, Tu és aquele que resolve os nossos conflitos, Tu és aquele que faz por nós, Pai. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz, meu Deus. Obrigada por todo o Seu amor a nós concedido, Senhor. Te exaltamos, Te bendizemos, glorificamos o Teu santo nome, Pai. Toda honra é para Ti, Senhor, toda glória é para Ti. Meu Deus, e se porventura existe alguém, Senhor, que está passando por conflitos, que o Senhor venha agir, Senhor. Meu Senhor, obrigada porque a pressão diminuiu e nós podemos confiar em Ti e nos curvar perante a Tua liderança em tempos de conflito, Pai. Em nome de Jesus, Te exaltamos e Te bendizemos para a Sua glória. Agora, sabe aquele momento, né, de encher o pulmão e repetir bem forte comigo assim, ó. Eu sou forte
quando confio ao Deus da justiça o meu conflito. Aleluia! Glória a Deus! Então, somos fortes no Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro amanhã cedinho com o nosso devocional até que ele venha. Aleluia! Te espero. Deus te abençoe. E é se ele permitir, viu?